Olá, o Saúde Ativa está no ar trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. E no programa de hoje vamos receber o enfermeiro Lino Eduardo Fará e vamos falar sobre o papel do enfermeiro na sociedade. Também teremos um vídeo com uma dica muito bacana de saúde para você. Fiquem conosco. Lino, seja bem-vindo ao Saúde Ativa. Muito obrigado pelo convite. Olá a todos. Lino, 12 de maio é o dia do enfermeiro e todos os anos tem a Semana da Enfermagem, né? Eu imagino que sejam feitas diversas ações, mas, na verdade, conta pra gente, qual é o papel do enfermeiro? Eu acho que é sempre essa dúvida de toda a população, o papel do médico, do enfermeiro. Fala pra gente, Lino. Bom, o enfermeiro é o profissional no Brasil regulamentado desde 1986 que exerce a prescrição do cuidado. Então é uma profissão regulamentada na qual nós prescrevemos o cuidado de uma forma em geral. Quando nós falamos no cuidado, é um sentido muito amplo. O médico também pode exercer isso na sua atividade profissional, outros profissionais também o fazem. Quando a gente fala do cuidado, no caso, o enfermeiro ele consegue transformar isso numa visão que a gente chama do holístico, do holos, do todo. Quando você vê um profissional como, por exemplo, o médico, ele vai ter uma determinada especialidade dentro da categoria dele. Ele vai cuidar principalmente daquela especialidade. O enfermeiro, ele se coloca primeiro num plano generalista, na qual ele vai cuidar das necessidades básicas. Para isso entra a fundamentação da profissão do enfermeiro. Desde muito tempo, os que se formam lá em São Paulo, os que entram, né, na faculdade em São Paulo, até para fazer aquela coisa do calouro, eles vão geralmente para a Praça da Sé e fazem uma pesquisa. E você vê os dados, por exemplo, de 98, vou falar mais da minha época, para hoje, são os mesmos. Eles vão lá e perguntam o que faz o enfermeiro. Aí as pessoas respondem a mesma coisa, faz injeção, faz curativo, acha que a gente auxilia o médico, entendeu? Isso. Um auxilia o outro, nós trabalhamos no mesmo universo, só que são competências diferentes. Então, existe sim uma questão da prescrição médica ser cumprida por nós. Isso existe realmente no intra-hospitalar e as pessoas observam isso. Ó, o médico prescreveu determinado medicamento e eu vou lá e cumpro. Então isso faz com que a pessoa que não estudou isso olhe nisso e veja, então é ascendente ao enfermeiro. Mas não necessariamente. Já no centro cirúrgico essa relação inverte. Ele precisa esperar todo o procedimento de enfermagem centro cirúrgico para deixar tudo aquilo pronto, todos os materiais prontos, para que ele possa fazer a cirurgia dele. Então, o mapa cirúrgico, né, para quem já fez cirurgia, sabe como é que é, o médico geralmente fala, vamos tentar marcar sua cirurgia por dia tal. Ele liga para alguém. Quem é esse alguém? É o enfermeiro que está ali no centro cirúrgico. Então, há uma relação de troca aí. Então, o enfermeiro, basicamente, é um profissional que cuida. Esse cuidado foi estabelecido já desde 1979 por uma grande enfermeira chamada Wanda de Aguiar Horta, professora da USP, nordestina, da Paraíba, estudou enfermagem na década de 60 lá na USP e ela revolucionou o conceito de enfermagem. Desde 2013, toda a enfermagem mundial, basicamente, utiliza o método dela, que é baseado numa teoria de um psicólogo americano dos anos 50 chamado Maslow, que fez uma pirâmide de necessidades humanas básicas. Então vem o primeiro, que são as necessidades fisiológicas mesmo do ser humano, sono, comida, etc. Depois vem as necessidades de segurança, acolhimento, enfim, e aí vai subindo até as últimas, que é mais relacionado à nossa vaidade, ao nosso autocuidado. Então ela pegou essa teoria e trouxe para a enfermagem. Então hoje a enfermagem brasileira ela trabalha muito as necessidades humanas básicas e se ela puder, ela vai conseguindo alcançar os outros níveis de necessidade. Por isso que eu falei que é um cuidado holístico, porque ele ultrapassa a doença. Então, para mim, aquele paciente não é uma fratura de perna. Vou falar bem leigo assim o termo, né? Então ele não é um cara que caiu da moto ali na Avenida Tancredo Neves. Ele é um ser humano, nome tal, idade tal, pai, mãe, ou filho, enfim, esposa, esposo, e que tem as necessidades dele. Ele precisa de uma série de questões para que essa cura dele seja alcançada.
Alguns precisam da crença religiosa, outros precisam mais da questão científica, outros a presença da família, outros, na verdade, afastar um pouco a família. Então, o enfermeiro precisa disso, então, ter essa leitura. E é assim que o enfermeiro trabalha. É verdade, Lino. Você falou uma coisa muito importante, né? Poucas as vezes, por exemplo, eu precisei estar hospitalizada, mas naquele momento, seja por uma enxaqueca, uma pressão alta ou uma fratura, como você mesmo disse, além da dor física, a gente tem uma dor emocional, né? Quando a gente passa por um problema, a gente já imagina que está longe de casa, que vai estar longe dos familiares. Em alguns casos, a pessoa precisa ficar em um quarto, né? Ou em um ambiente que ela não vai estar com um parente próximo e ela se sente muito sozinha. Então, eu imagino, não sou da área de saúde, mas que a questão psicológica contribui muito para a questão física, você estar bem também. Porque ali, eu acho que quando você está forte, está otimista, você diz, eu vou lutar para sair dessa, vai dar certo. E eu acho que o papel de vocês, os médicos são primordiais também. Com certeza. Mas são importantes porque justamente a visão que as pessoas têm da seringa, né, da agulha, do cuidado, do troca do curativo, você às vezes acaba fazendo até amigos no ambiente, porque ela está ali, você conta o seu problema, você vê que o emocional da pessoa está abalado. Então, assim, é importante a gente ressaltar que esse cuidado humano de vocês é muito importante, contribui demais. Eu falo mesmo como uma paciente, né, que já precisei viver isso e digo, olha, meus pais não estão aqui agora, mas tem alguém que te acolhe, olha, vai dar certo. Você está melhorando. E a gente tem que ressaltar isso. Inclusive eu comecei o programa falando sobre o Dia do Enfermeiro e vocês têm, inclusive, né, anualmente, essa Semana da Enfermagem. Ela é uma coisa que é a nível Estado, Brasil. E o que é que acontece durante esse período? Qual é o objetivo de vocês durante a Semana da Enfermagem? Bom, todas as profissões possuem o seu dia. A enfermagem, ela possui a semana. Isso. Né? Um privilégio pra gente. Na verdade, aí é uma tentativa de nós homenagearmos duas grandes enfermeiras. 12 de maio, que é o Dia da Enfermeira, para nós também homenagearmos Florence Nightingale, uma enfermeira fantástica, à frente do tempo dela. Podem pesquisar aí, vocês vão... Assim, é uma biografia fantástica de uma mulher extremamente à frente do tempo dela. Eu já fiz palestras sobre ela, estudei um pouco sobre ela e é incrível. Eu ficaria aqui um bom tempo falando sobre ela. E dia 20, que é o dia do auxiliar e técnico de enfermagem, é para nós homenagearmos uma enfermeira baiana chamada Ana Nery. Ana Nery. Que foi para a guerra, né, do Paraguai, porque os filhos dela estavam na guerra do Paraguai. Ela teve uma atuação assim fantástica também e de uma coragem ímpar e um exemplo de dedicação e cuidado daqueles soldados. Então, na verdade, nessa semana, assim, de 12 a 20, as instituições promovem eventos diversos, né, falando sobre os temas pertinentes à enfermagem, ao cuidado, e aí alia isso que você acabou de falar agora, a questão científica que a enfermagem está inserida, mas não deixar de perder o olhar e o toque terapêutico. Nós somos psicólogos também, né? Então, assim, eu sou muito parceiro de médicos, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, toda a equipe de saúde interdisciplinar. E essa construção real para uma saúde eficaz, eu acredito, educador físico, enfim. Então, no caso da Semana de Enfermagem, é para homenagear essas duas figuras e outras figuras, tantas figuras, né? E também promover essa reflexão para a sociedade. Porque como o trabalho da enfermagem mais prevalente é intra-hospitalar, as pessoas não conhecem. Sim. Então, quando a pessoa se interna, ela fala, não acreditava que vocês trabalhavam tanto. A pandemia trouxe essa visibilidade de 24 horas de cuidado ininterrupto. Entende? A figura do médico ela é super, hiper importante e eu os defendo aqui com unhas e dentes. E um médico que está ali competente, compenetrado, traz para o paciente essa questão psicológica. Poxa, eu vou sair daqui bem. E nós entramos com a outra frente, que é a escuta, que é o toque, que é o cuidado integral. Então precisa alinhar. E eu até afirmo, precisa do nutricionista, precisa do psicólogo, enfim, precisa de todos os outros parceiros também. Mas a Semana de Enfermagem, por exemplo, no Brasil homenageia essas duas figuras. Em outros lugares, no dia 20, outras enfermeiras, como Maria Secoli, lá para o pessoal da América Central e Norte, que foi uma outra enfermeira que trabalhou com Florence, né?
foi uma enfermeira fantástica, jamaicana. Então, dependendo do lugar, pode mudar a figura. Mas, geralmente, tem esse sentimento da semana de enfermagem. É nacional, né? O movimento é nacional. Ele é fomentado pelo nosso Conselho Federal de Enfermagem. Então, a partir já tem uma programação pronta de uma série de eventos do Conselho Federal. Semana que vem estarei lá, inclusive, participando de algumas preparações, né, relacionadas a isso. Para a minha área em específico, eu trabalho hoje em 2 áreas em específico, que é a urgência e emergência e a terapia intensiva. Lá eu vou discutir mais a terapia intensiva, UTI, né? Então, tem já essa programação, e aí do Conselho Federal vai ramificando para os conselhos de cada estado, que também fomentam atividades, e as próprias instituições, faculdades, universidades e alguns hospitais também. Então, é um movimento nacional e que usa a semana toda para divulgar o trabalho da enfermagem. Lino, e o enfermeiro, percebo muito essa dúvida, inclusive eu tenho, né? Vocês fazem um curso e vocês estão aptos para atuar. A gente fala auxiliar o médico porque acaba tendo essa visão, mas vamos dizer assim, em qualquer área, por exemplo, vocês podem estar num plantão de emergência, vocês podem estar dentro de um centro cirúrgico, vocês podem estar em consultório, seria isso? É isso mesmo. Em qualquer área vocês estão aptos para atuar? Em qualquer área. Prescritor de cuidados no Brasil se chama enfermeiro. Onde houver necessidade de ter cuidados, é o enfermeiro quem faz essa prescrição. Então, veja, nós estamos atrelados a todas as profissões, mas nós não pertencemos a nenhuma delas, apenas à enfermagem. Então, se tiver um consultório de fisioterapia, só tem fisioterapeutas, mas necessitar de uma prescrição de cuidados, quem vai realizar aquilo será o enfermeiro. Deu para entender? De nutrição é a mesma coisa. Entendeu? Então, hoje, por exemplo, o que cresceu muito é a nutrição esportiva. Sim. Então, para isso, ela precisa cumprir alguns dados, ter dados antropométricos, alguns dados que são fundamentais, locomotores. Então, a enfermagem também entra. Então, veja, não é só uma figura, como classicamente o pessoal conhece, que é a do médico. É qualquer área. E sozinho também, como hoje nós temos a enfermagem também no seio da estética. É sozinho, ele está ali sozinho. Entendeu? No próprio APH, que é o meu serviço, o SAMU, entende? Você tem... Nas residências. Você tem ali 80% do SAMU nacional, onde você tem um condutor e um técnico de enfermagem. Hoje já surgiu também uma modalidade de suporte intermediário de vida, na qual você tem um condutor, um técnico de enfermagem e um enfermeiro, ou condutor, enfermeiro, enfermeiro. Então, não estou dizendo que a gente não precisa, estou dizendo que está acontecendo e que é um movimento que só tem crescido. Então a enfermagem ela tem autonomia no seu trabalho. É que realmente no intra-hospitalar fica aparecendo isso. Mas se você observar, toda a prescrição de cuidado, ela é autônoma do enfermeiro. Quem tiver internado, eu sei que não vai ficar olhando para isso, né? Mas se ele observar o horário do banho dele, é pré-determinado pela equipe, os horários de curativos, o que vai ser usado nesses curativos, é 100% nosso. Entendeu? Os próprios profissionais olham e falam, não, isso é seu. Entende? Como eu não quero prescrever antibiótico para você, apesar de conhecê-los. Eu tenho a obrigação de conhecê-los. Meu código de ética pede isso. Porque se eu vou administrar, eu preciso saber qual é o antibiótico, como ele trabalha ali dentro do teu corpo, qual o tempo de duração dele, para que eu não possa perder o efeito dele. Então, existe todo esse conhecimento que eu preciso ter, análogo aos outros. Então eu tenho que ter o conhecimento análogo ao médico por isso, respeitando a decisão dele, a profissão dele, o conhecimento análogo ao fisioterapeuta, respeitando a decisão e a autonomia dele, a do fisioterapeuta. Até porque fisioterapeuta e o próprio nutricionista, por exemplo, eram da enfermagem antes. Então foram cadeiras que foram se especializando. Então, veio depois de Florence. Florence é a nossa mãe da enfermagem moderna, científica. Então, com base nisso, nós respeitamos essas decisões. E o ao contrário existe também. Deles terem que aguardar a nossa decisão para determinadas condutas serem utilizadas, como eu dei o exemplo do mapa cirúrgico, entre outros exemplos também. Então, na verdade, nós estamos no mesmo universo. Eu sempre falo, um é mão direita, outro é mão esquerda, sabe? São os dois que seguram o paciente.
entendeu? Entendi. De uma forma bem mais adequada, assim, por se dizer. É bom a gente reforçar exatamente isso, porque eu acho que é uma visão geral e não é proposital, não. É pela rotina do dia a dia, como você falou, você está às vezes hospitalizado, você não faz uma reflexão, poxa, você observa que aquele enfermeiro, às vezes tem troca de turno, mas está ali com frequência no seu quarto, está ali cuidando de você. Eu ouço muitas pessoas falarem, eu fui operado, os enfermeiros vieram, tiveram todo cuidado para tirar minha roupa, perguntaram se eu estava bem. Então, a gente observa isso, mas essa relação de que vocês estão presentes em diversos universos, né, que às vezes são invisíveis. Né, pela nossa rotina, a gente acaba focando ali, é o médico, mas existe outra pessoa, não, venha cá que eu vou te orientar isso, você vai fazer isso. O home care hoje também, a própria SAMU, que acaba o salvador de muitas vidas, né? Exato. A pessoa às vezes está ali nas últimas e vocês chegam e conseguem trazer essa pessoa de volta. Eu imagino que você viva muito isso. Com certeza. E nos diversos níveis de complexidade. Essa é a beleza da enfermagem. Tá? Ele consegue trabalhar em todos os níveis de complexidade. Desse mais simples que nós estamos conversando aqui, de uma injeção, uma vacina, ao de terapia intensiva, com drogas vasoativas que promovem efeitos sistêmicos, ou seja, o corpo inteiro reage quando você faz aquela droga vasoativa. Você trabalha com drogas que deixam a pessoa toda anticoagulada, que é o que o pessoal chama do sangue fica fino. Ou seja, você trabalha em todos os níveis de complexidade, a enfermagem está pronta para isso. Então, é o que eu sempre falo, se você pegar uma prescrição das categorias diversas sobre o acidente vascular cerebral, o derrame, você vai ver que elas são meio que cópias. A do enfermeiro não. A do enfermeiro não tem um protocolo pronto para trabalhar o derrame. Eu tenho que te avaliar todinho para ver, porque se eu tiver 3 pacientes com derrame, por exemplo, um vai ter o lado direito do corpo paralisado, o outro vai estar desacordado, com tubo, ventilador mecânico, que o pessoal chama, né? Respirando por aparelhos. E um terceiro, às vezes, com uma cefaleia, uma dor de cabeça. Ou seja, a minha prescrição de cuidados para cada um desse vai ser diferente demais. Então eu chego na faculdade e sempre pergunto, qual dos 3 você levaria para um banho de chuveiro? Qual dos 3 você faria determinadas ações? Qual é o seu critério científico para a aplicação disso? Os que usam drogas vasoativas, quais são os cuidados inerentes a eles? E que são muitos. Se uma droga dessa acabar, um remédio desse acabar, o cara vai a óbito, ele morre. Então não tem 1 da manhã, 2 da manhã, não. Eu tenho que ficar à beira do leito o tempo todo. Então isso eu acho lindo na enfermagem, assim, sabe? Eu me emociono sempre que eu falo disso. Porque é uma das coisas que ainda me enche os olhos, que é a assistência à beira-leito. Então nós estamos prontos a trabalhar com uma menor complexidade, que é o mais importante na minha visão, que é a atenção primária, porque é nela que a gente resolve um montão de problema, até a complexidade mais alta. E a enfermagem está pronta, é por isso que nós estudamos 5 anos de formação, mais 2 anos de especialização no mínimo, né? E a gente tem um mestrado, tem um doutorado, porque não é simples, porque o ser humano não é simples. Não. Ele é complexo e ele precisa ser respeitado nessa complexidade. Lina, eu imagino que a gente vai precisar ir para um breve intervalo, mas eu imagino que depois dessa entrevista as pessoas vão passar a ter uma outra visão, porque Tomara. Realmente você aponta para essa coisa tão humana que, infelizmente, na nossa rotina, eu não falo só na profissão do enfermeiro, Nossa, que a gente está vivendo uma vida muito corrida, a gente acaba não enxergando. Mas eu vou para um breve intervalo e já voltamos e vocês não saiam daí, fiquem conosco. Estamos de volta com o Saúde Ativa e o nosso bate-papo hoje é com o enfermeiro Lino. Estamos falando justamente sobre o papel do enfermeiro na sociedade. Mas olha, se perdeu o primeiro bloco, não tem problema algum, vai lá em nosso canal do YouTube, coloca Câmara Municipal de Aracaju e você consegue assistir a reprise. Temos também a reprise de outros programas que a gente grava aqui. Toda semana a gente traz um profissional diferente de uma área para tirar uma dúvida aqui para vocês. Lino, com certeza, eu vou dizer para as pessoas que entraram agora no segundo bloco que elas não podem deixar de assistir o primeiro, que foi fantástico. E a gente falou tanto do cuidado, do trabalho diário, dessa questão, como você falou, de tão intensivo, e tem uma luta de vocês, né, que só reforça e fortalece, sim, o seu trabalho no dia a dia, o trabalho de todos os enfermeiros, que é a questão do piso salarial, que é a luta de vocês, né, como você tinha me dito anteriormente, frequente aí. Exato. O piso salarial,
já virou uma questão até de honra. Eu entrei na enfermagem há mais de 20 anos e nós tínhamos uma luta que ainda persiste das 30 horas, né? Ou seja, uma regulamentação das 30 horas de trabalho. O piso, ele veio para trazer realmente um pouco de dignidade, né, ao trabalhador da enfermagem que sofre tanto dentro dessa característica do trabalho ininterrupto. No Brasil, né, e é uma característica, né, para uma série de coisas nós temos vários Brasis, né, por se dizer, e na enfermagem não é diferente. Existem algumas poucas regiões onde a gente consegue ter em poucos lugares uma remuneração muito mais justa, mas no restante do Brasil há uma discrepância enorme por essa desinformação. E aí, isso também passa um pouco pela categoria e o seu papel de divulgação. Por isso eu falei da importância da Semana de Enfermagem. Pensando nisso, as associações, né, de classe, enfim, os conselhos, o nosso Conselho Federal, de uma forma inédita, conseguiu se organizar. Né, a Associação Brasileira de Enfermagem, os sindicatos de enfermagem e o Conselho Federal com os conselhos regionais, eles conseguiram se juntar em um propósito, né, de começarmos a olhar para a política como uma ferramenta de transformação também da nossa profissão, e não somente da sociedade, né, a qual ela se propõe. E aí nós começamos essa luta do piso da enfermagem. Está sendo uma odisseia. Né? Homero não teria escrito linhas tão dramáticas. Então, começou com essa mobilização inicial, encontro com políticos, né, com parlamentares, a sustentação jurídica dessa, então também foi envolvido uma série de questões jurídicas. A partir daí, iniciou-se um movimento presencial, né, organizado de todos os conselhos de enfermagem com as outras associações, aí entra a medicina intensiva, de centro cirúrgico, enfermagem de centro cirúrgico, enfim. E todas elas em prol de catar cada parlamentar do seu estado e falar, estamos aqui, nós temos quórum, né, somos mais de 2 milhões no Brasil todo, nós temos quórum. É importante vocês também sentarem com a gente, nos reconhecer e negociar com a gente quer isso aqui. E foi incrível a movimentação. Assim, foi incrível. Parlamentares de partidos diversos, sabe? Hoje tem muita essa polarização direita e esquerda no Brasil. Não houve pra gente isso. Nós encontrávamos dos dois lados, principalmente, tem o pessoal mais ao centro, que nos apoiavam, né? E levaram isso até Brasília, se tornou um grande movimento nacional. Várias lideranças do Brasil toda foram até Brasília para motivar, para lembrar, e tanto a presidência anterior quanto o presidente atual, também sensível à causa, né, recebendo, através de suas lideranças, as nossas lideranças. E aí eu falo aqui da professora Betânia, por exemplo, que é a nossa presidente do COFEM hoje, enfim, outros nomes também, o nosso próprio presidente do COREM estadual, né, o Conrado, o professor Conrado, outros conselheiros, como o professor Marcel, eles estão voltando hoje de Brasília também. Então, houve toda essa sensibilização da classe política também, e é importante deixar isso claro, que nasceu assim mesmo, dos municípios. Então, Câmara dos Vereadores foi depois estadual para os deputados, e aí os deputados federais, senadores e até o presidente. Então, houve uma mobilização, e a classe de enfermagem ela começou a entender que ela é grande, que ela tem força, que ela também consegue construir. E foi feito esse grande projeto do piso. Atrelado ao projeto do piso, houve uma preocupação, na verdade em duas frentes. A primeira, da desoneração fiscal, que essa é muito difícil de nós trabalharmos, que é o que está acontecendo hoje, né? E a outra é a questão jurídica dela, que essa a gente conseguiu resolver um pouco anterior. Mas a questão da desoneração fiscal, a fonte de custeio, que é o que está em voga hoje. Então a nossa luta tem sido nesse sentido, de nós conseguirmos as verbas. Até porque não haveria sentido a enfermagem brigar por um direito na qual você ficaria desempregado depois. Sim, claro. A gente não quer que as grandes empresas, né, que quem contrate, também fique somente com esse ônus. Né? É interessante também. Não há essa
Apesar de que achem que tenha, não há Sim. esse viés. E o que a gente quer é o seguinte, trazer um pouco de dignidade para o trabalhador da enfermagem, Sim. que deu sua cara principalmente lá na pandemia, junto com outras profissões, né? Os policiais, os bombeiros, a demais categorias de saúde, mas nós queremos um pouco dessa dignidade, porque não há. O que você encontra são salários abaixo do mínimo muitas vezes, porque existem os descontos. Então, para uma profissão que exige tanto conhecimento, que exige perfil, que exige uma série de questões, o mínimo é que esse profissional receba uma tabela digna de trabalho, de salário, desculpa, para poder exercer suas funções e voltar para sua casa com dignidade. Este aqui que vos fala já ficou 3, 5 dias dentro de hospitais. Sim. Que saúde é essa que eu vou ter para cuidar dos outros? Para poder garantir um mínimo. Então o piso, ele estabelece uma organização na vida da pessoa também. E a enfermagem, ela é o maior contingente de trabalho. Sim. 60%, 70% do Ministério da Saúde hoje, eu ouso afirmar, é sustentada pela enfermagem. Por ações diretas e indiretas. Então, se nós não olharmos para essa categoria com cuidado, essa categoria adoece. Ela não consegue exercer a sua função com qualidade e isso vai reverberar no povo. Sim. Porque não vai ter saúde. E a gente torce muito, Lino, para que isso aconteça. Tomara. Com certeza, até porque refletindo sobre, como você falou, essa visão de trabalho que a gente tinha anterior do enfermeiro e tem agora. E tem uma outra dúvida, com certeza, das pessoas, que é, a gente até falou um pouco sobre o médico e o enfermeiro, mas e a diferença entre o enfermeiro e o técnico em enfermagem? Boa. Qual seria, Lino? Boa. Para poder alcançar assim um número de vagas, né, de enfermagem, né, e com a própria questão histórica que veio depois do pós-guerra, nós temos o auxiliar de enfermagem, que é um curso, tá, onde ele vai fazer os cuidados básicos de enfermagem, aproximadamente 1 ano. Somado a 1 ano ou 6 meses, dependendo da carga horária do curso, ele já evolui para o cargo técnico de enfermagem, que é o equivalente ao técnico de radiologia, né, aos técnicos de edificação, enfim, é uma categoria em plena concordância com as demais. Aí esse técnico de enfermagem, na verdade, ele acaba supervisionando as ações também desse auxiliar de enfermagem, e é como se fosse um plus, vamos dizer assim. Por que isso? Porque no Brasil foi necessário, em determinado momento, aumentar o número de vagas desses profissionais, né? Aí tem uma questão histórica também, e esses técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem principalmente, né? Que antigamente tinha até um outro, que era o assistente de enfermagem. Esse assistente de enfermagem eram pessoas que basicamente nem estudo tinham, mas um dom enorme de cuidar. O perfil era excelente. Como a enfermagem ela foi, depois, principalmente da Wanda de Aguiar Horta, que nós falamos da primeira etapa, que trouxe essa questão muito mais científica para a enfermagem, foi vista a necessidade de trazer esse estudo e não ser mais um cuidado empírico, ou seja, no que eu acho, e sim um cuidado voltado para aquilo que é realmente necessário, baseado em evidências. E aí acabou tendo o auxiliar de enfermagem com o curso, depois aumentou essa necessidade com o técnico. Paralelo a isso, a faculdade de enfermagem sempre existiu. Eu estou falando pós-guerra para cá. Então sempre foram formados enfermeiros. Porém, na maioria dos centros, tirando, por exemplo, Universidade Federal da Paraíba, outras universidades que também tinham viés assistencial, as outras faculdades, elas formam, e ainda formam, muitos enfermeiros com caráter administrativo. De gerenciamento mesmo. Se você for até os anos 70, 80 e um pouquinho dos anos 90, em vários hospitais só tinham 2, 3 enfermeiros. Então houve também um movimento de conscientização de classe, da necessidade de nós ajustarmos o que a gente chama de dimensionamento. E aí sim começaram a entender a necessidade de mais enfermeiros e mais técnicos. Então hoje, como eu falei, em 86 foi regulamentada a nossa profissão. Então nós temos o entendimento do enfermeiro como o profissional que cursou ali a faculdade, a universidade, e que ele prescreve essas ações de cuidados. O técnico auxiliar, eles executam essas ações de cuidado, supervisionados pelo enfermeiro. Sim. Então, respondendo a sua pergunta, efetivamente é essa. Eu quis trazer um pouco do contexto histórico, mas
Basicamente, o enfermeiro ele é o líder dessa equipe inteira. Então, por exemplo, eu já fui enfermeiro com 17 técnicos e auxiliares de enfermagem de uma UTI. É uma baita responsabilidade, porque o que eles fizerem de certo eu levo os louros da vitória, mas o que um deles fizer de errado eu também responderei junto com ele por isso. Então é uma responsabilidade enorme. Então é uma fiscalização, uma supervisão. Então eu preciso no mínimo entender o que ele faz. Claro, com certeza, Entendeu? no mínimo. Então há essa ascendência sim, entre o auxiliar e o técnico, né? O enfermeiro ser ascendente a ele nesse sentido. Sim. O próprio Código de Ética presume isso, né? Então eles vão fazer ações que serão supervisionadas pelo enfermeiro. Lino, vamos dar uma pausa na nossa entrevista que a gente vai assistir uma dica de saúde. São muitos os fatores que estão envolvidos no desenvolvimento dos tumores. Pouco podemos fazer contra os fatores hereditários, porém outros são evitáveis, como o cigarro, álcool e ter uma boa alimentação. Confira este vídeo do médico Dr. Drauzio Varela. Vários fatores estão envolvidos no aparecimento dos tumores malignos. Muito pouco podemos fazer contra os fatores hereditários transmitidos pelos genes que recebemos dos nossos pais. Outros, porém, são controláveis. O fumo. Na combustão do fumo, há liberação de mais de 50 compostos cancerígenos. O cigarro é a principal causa de mortes prematuras evitáveis no Brasil. O álcool. O abuso de álcool está ligado ao câncer de fígado, de esôfago e dos tumores malignos da cabeça e do pescoço. O álcool potencializa a atividade do fumo como agente causador de câncer. Quem bebe muito e também fuma tem aumentadas as chances de desenvolver um tumor. A alimentação. Alimentos estocados em condições inadequadas podem estar contaminados por um fungo chamado aspergillus, que libera uma toxina cancerígena, a aflatoxina. O consumo de carnes e peixes conservados em sal, picles, molhos e outros alimentos muito salgados está associado ao câncer de estômago e da faringe. Por outro lado, uma alimentação rica em frutas e vegetais protege contra o aparecimento de vários tipos de câncer. É muito importante, Lino, cuidarmos da saúde, né? Mas vamos voltar ao nosso assunto. Lino, há uma outra dúvida. A gente chama uma ambulância e chegam pessoas para nos ajudar. A gente consegue identificar o motorista, mas o motorista é apenas o motorista e todo o resto da equipe quem seria? Explica pra gente, basicamente, o que compõe as pessoas que estão dentro de uma ambulância. Tá. No caso aí da portaria 2048 do SAMU, lá 2002, olha aí já o tempão, né? Esse cara que está pilotando a viatura é um condutor socorrista, olha o termo. Ou seja, ele é um condutor com condução de veículo especial, ele é obrigado a fazer isso além de ter a carteira D. E ele também é orientado nos cuidados dos primeiros socorros. A 2048, originalmente, quem for do tempo sabe disso, não preconizava nem auxiliar e técnico, ele preconizava socorristas, que é o curso que vocês fazem de suporte básico de vida, BLS. Preconizava apenas isso, depois foi ajustando. Então, esse condutor é um condutor socorrista, ele é habilitado a fazer os primeiros socorros. Esqueçam que eu falei motorista. Fica tranquila. Eu também Nós não estamos sabia, aqui com por certeza, isso. como todos vocês. Não, fica tranquila. É uma categoria fantástica. E é uma categoria fantástica, forte. Né? Um abraço a todos da frota aí. Então, assim, tem essa questão desse profissional. Tanto é que no SAMU, você observa que a farda é a mesma. Não há insígnias. Porque cada um executa as mesmas ações do básico. Quando vai para avançado, entram as categorias profissionais. Já vou chegar aí, vou resumir bem. Até para a gente entender. Então, é no chamado, dependendo do que seja, que vocês montam a equipe para aquela necessidade? Nós temos vários tipos de viaturas. Nós temos a motolância, que é lógico que vai ser unitário, mas eles andam em dupla, no mínimo, tá? Nós temos a ambulância, que é lanchas, mas para o norte do Brasil, Bahia também tem, outros lugares também tem, onde tem uma rede fluvial também, certo? Aí pode ser composta por 2 ou 3 pessoas, geralmente é o condutor da ambulância, um mecânico, porque se tiver algum problema, né, tá na água, né, e um enfermeiro ou um técnico de enfermagem,
certo? Nós temos a unidade de suporte básico, que é a ambulância que você vê na rua, que é o condutor e um técnico de enfermagem, né, auxiliar técnico de enfermagem. Nós temos o suporte intermediário de vida, que é o que eu falei no primeiro bloco, né? Você vai ter o condutor, o técnico enfermeiro, o condutor enfermeiro, certo? E você vai ter a unidade de suporte avançado de vida, que vai ter o condutor, médico e o enfermeiro, e no estado de Sergipe tem um técnico, que é um plus aqui para o nosso estado. Que ótimo. E aí você tem as equipes também de helicóptero, enfim, as demais equipes que estão dentro desse enquadramento. Então, quando chama lá a ambulância, se não tiver atrás do macacão dele a profissão, o cidadão pode perguntar, que não há problema nenhum. Sim. O protocolo inicial de suporte básico de vida, ele é feito para as 4 categorias diferentes do SAMU atuarem. Então, como nós temos uma regra em geral, quem fica na cabeça comanda a ocorrência. Se chegou um condutor e está na cabeça, naquele momento ele comanda os aspectos da ocorrência, entende? Então ele vai direcionar ali a condução da ocorrência. Se houver necessidade de uma complexidade maior e houver esse entendimento da equipe, o enfermeiro, o médico pode ir lá e assumir essa ocorrência. Então no SAMU esse protocolo é muito tranquilo e o treinamento é o mesmo basicamente. Mas eu repito, respeitando, claro, todas as prerrogativas da deontologia, né, de cada profissão. Na hora de uma prescrição médica de medicação, vai ser a médica, entendeu? Na hora, como eu te falei, dos cuidados inerentes, vai ser a enfermagem. Então, uma sondagem, etc., eu que realizo. Porque a gente vai fazer uma avaliação pré-sondagem, uma sonda. Sonda é aquele tubo, né, que a gente põe pela pessoa, enfim. Não entrar muito em detalhes. Sim, não precisamos. Não precisamos. Então, no SAMU, há essa configuração, desde a 2048, que nesse momento ela está sendo revisada. Que ótimo. Eu faço parte dessa equipe de revisão também. Sim. Então, nós estamos revisando esse protocolo para justamente acrescentar ou algumas coisas que são necessárias, porque a última revisão delas, salvo engano, foi em 2012, e de complementarmos cada vez mais essa ação. E os escritores daquele tempo, que estão conosco hoje, isso é uma honra para todos nós, eles falam, poxa vida, se nós soubéssemos que o SAMU teria essa abrangência, né, onde a gente tem 80% praticamente das ocorrências, quem é que a população vê? O auxiliar técnico de enfermagem e o condutor. Verdade. Então, estamos montando um arcabouço justamente para isso, entende? Então eles são fundamentais no nosso serviço, assim. Lino, é uma pauta que com certeza ficaríamos o dia inteiro aqui. Eu preciso encerrar. Mas assim, em poucas palavras, eu queria que você falasse para a gente quais seriam os novos caminhos da enfermagem. Ótimo, excelente questão. Eu acho que a enfermagem, ela está andando em paralelo com toda essa inovação científica. Ela se encontra hoje com o seguinte desafio: manter-se humana frente a esse distanciamento e essa correria maluca que alguém está impondo para todos nós. Então essa coisa de 24 horas é pouco para mim, essa frase me assusta. A pessoa que está falando isso, ela precisa rever nela o que ela está fazendo. Nós precisamos do repouso, nós precisamos de uma série de aspectos, do olhar. A gente precisa notar as pessoas. Então eu acho que o maior desafio da enfermagem hoje é ela ser científica ao mesmo tempo, e não dá mais para não ser, científica, tecnológica. Né? Os avanços são imensos, eu sou apaixonado por tecnologia na saúde. Acompanho mesmo que não é da área da enfermagem, sabe? Mas ela precisa ser humana. Ela precisa ainda olhar para aquelas teorias de enfermagem, quem estudou sabe aí que é meio chatinho, meio pesado, mas olhar para esse pessoal da teoria de enfermagem e entender que a nossa profissão se baseia no cuidado individual e garantir às pessoas a dignidade dela. A nossa profissão, as pessoas olham no filme, né? O cara vai a óbito, tá lá, né? A hora da morte, meio-dia, e todo mundo sai. A enfermagem entra. Sim. A enfermagem cuida da pessoa antes de nascer e depois que ela morre. Ela garante a dignidade da pessoa humana. E é isso que eu acho que é o maior desafio. Eu vejo muitos profissionais da saúde, muitos estudantes que ainda não entenderam esse perfil. Né? E eu não estou falando aqui de Madre Teresa, não, ninguém é. Quem for, ótimo, o mundo está precisando. Mas eu digo de você realmente adquirir esse perfil.
Se o enfermeiro, se a pessoa da enfermagem não se incomoda com a pessoa com a dor, no sentido de resolver a dor, né? Se você não se incomoda com isso, você tem algum problema. Reveja. Faça um exame. Se promova essa reflexão. Porque é essa a profissão que nós temos. Então, é garantir essa dignidade ao ser humano. Muito obrigada. Eu Obrigado agradeço, a acho que em nome de todos que nos assistem, por cuidar, por zelar tanto pela nossa saúde, que é o nosso bem maior, né? É verdade. Sem saúde, nada serve. Lino, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Valeu. Em breve, o Saúde Ativa estará de volta com mais informações sobre saúde e qualidade de vida. Eu aguardo todos vocês. Até lá.